Meu povo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. E assim diz a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quando deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor ministre aos nossos corações essa palavra. O Senhor sabe que essa igreja precisa ouvir, e o Senhor sabe que eu não posso falar, mas o teu Santo Espírito pode. Então use a minha vida, meu Deus, mas ministra aos corações de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu não sei quantas pessoas aqui lembram, talvez os mais antigos, os mais novos não vão lembrar, mas aqui onde é o pátio de eventos aqui atrás, a estação, já houve tempo em que existia trens, em horários regulares, aonde levavam passageiros para outras cidades. Eu lembro que quando criança, eu vi isso. E eu lembro que eu ia muito com minha avó olhar, ali na estação, o trem chegando, pegando algumas pessoas e partindo. E se você pensou aí no seu ouvido: o pastor é bem novinho, né? Só eu não, outras pessoas também já viram isso aqui. Só que essa estação, ela não era o destino final. Ela fazia parte de um destino em que o trem percorria até um determinado lugar. Se eu não me engano, ele ia até Recife. Mas, queridos, o trem, ele não parava, ele não passava aqui e parava
e não saía mais, ele passava por aqui. E eu entendo que da mesma maneira, nas nossas vidas, nós precisamos experimentar e passar por algumas estações. Como cristão, da mesma maneira. Como cristão, nós precisamos passar por algumas experiências e algumas estações e continuar prosseguindo em direção ao nosso destino final, que no nosso caso é nos encontrarmos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos falando a respeito do apóstolo Paulo, o homem que nesse caso, que aqui ainda conhecido como Saulo, ele perseguia a igreja, e não era perseguir no sentido somente de falar. O apóstolo Paulo, ele perseguia para prender e matar aqueles que seguiam Jesus. O texto diz que ele vai às autoridades e ele pede cartas de autorização para que ele possa prender as pessoas que faziam parte dos seguidores de Jesus. Mas no caminho, ele começou a experimentar um processo que nós vamos chamar de estação, de transformação de Deus na vida dele. Até Paulo ser usado por Deus, muitas estações ou muitas experiências importantíssimas aconteceram na sua vida. E eu creio, queridos, que assim como Paulo, que nesse caso aqui ainda Saulo, há estações que são obrigatórias na vida de um cristão, de alguém que confessou e que reconhece Cristo como o Senhor da sua vida. Diante disso, eu quero falar hoje exatamente sobre as estações na vida de um cristão. Eu não vou falar sobre todas, porque eu não tenho condições, não tenho tempo para isso. E também não sei todas. Mas eu quero falar sobre 3 estações que foram e que continuam sendo importantíssimas para a minha vida e para a vida daqueles que eu tenho pastoreado. E se você não se identifica com esse avanço, você precisa avançar na sua vida cristã. A primeira estação é a estação conversão. Estação conversão. Houve um dia que Deus parou a minha vida e me deu um novo destino. A estação conversão, queridos, é um momento onde um coração arrependido vai me conduzir a um relacionamento profundo com Deus. É um momento onde o meu coração, que se arrependeu dos seus pecados, agora busca um relacionamento com Deus. Saulo aqui, ele não buscava um relacionamento com Deus. Saulo aqui, ele buscava matar, prender aqueles que tinham se comprometido em seguir a Jesus. O versículo 4 nos mostra que Jesus Cristo parou literalmente, de uma maneira muito radical, a perseguição que Saulo fazia frente àqueles que identificaram e receberam Jesus como o Senhor das suas vidas. Literalmente Deus, através de Jesus Cristo, parou o que Paulo estava fazendo. Após parar Paulo, Jesus Cristo questiona: por que me persegues? Era como se Cristo estivesse dizendo assim: Paulo, para e me responde uma coisa. Por que você está vivendo desse jeito? Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está me perseguindo? Porque quando você persegue aqueles que me seguem, você também está me perseguindo. E depois de fazer esse questionamento, um pouco mais à frente, Jesus Cristo dá uma ordem para ele, para que ele fosse conduzido, e que nessa condução até Damasco, Deus iria dar continuidade ao que ele queria fazer na vida dele. Eu creio, queridos, que existe pelo menos 3 acontecimentos, 3 circunstâncias que todo novo convertido ele vai passar. A primeira é que existe um dia que o Senhor para a nossa vida.
que você está caminhando nos prazeres da carne, que você está vivendo a sua vida, e de repente você percebe Deus dizendo assim: basta, parou. Quantas pessoas aqui têm esse sentimento, que houve um dia que você sentiu Deus falar ao seu coração assim: parou? Levante a mão. Eu creio, queridos. Houve um dia, eu não era uma pessoa pervertida, perdida, mas, queridos, houve um dia que Deus falou assim: parou, Mauro. Eu tinha 13 anos, Deus falou assim: Mauro, parou. Essa não é a vida que eu tenho para você. Por que você está vivendo assim? Houve um dia que o Senhor realmente, literalmente me parou. Eu não passei por essa experiência extraordinária que o apóstolo Paulo passou. O texto diz que ele cai, que uma grande luz brilha, e que uma voz que todos escutam, mas ninguém consegue ver quem fala. Não foi assim comigo, mas eu tive essa sensação, que Deus falou para mim assim: Mauro, parou. Porque muitas vezes é assim que Deus faz conosco. A gente vai continuando na nossa vida, nós vamos na rotina da nossa vida, nós vamos esquecendo que nós precisamos cuidar do nosso espírito, e chega um dia que Deus fala assim: parou. Às vezes Deus fala isso no nosso trabalho. A gente está tão empolgado, trabalhando, e Deus fala assim: parou. Será que você só vive para dinheiro? Aí não, é aquela pessoa que está buscando prazer, bebida e tantas outras coisas, e Deus fala assim: parou. Você quer destruir sua vida nisso? E outras situações, Deus vai dizer assim, como fez com o apóstolo Paulo: parou. Porque, queridos, quem teve uma experiência com Jesus sabe que se não fosse Jesus que parasse a nossa vida, a gente estaria perdido. Se não fosse Jesus para parar a vida de Paulo, Paulo seria ainda mais sanguinário. Nesse caso, como Saulo, ele seria sanguinário. Ele continuaria distante de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. Então escute uma coisa, talvez Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: olha, parou. Eu não sei qual a área que Ele está falando com você, eu não sei qual a área que Ele está chamando a atenção, para dizer assim: ó, parou com isso. E aí Deus faz questionamentos para Paulo, e talvez Deus está te questionando: por que você está vivendo assim? Por que você está escolhendo esses caminhos? Por que você está fazendo a sua vontade e não a minha vontade? Assim como Paulo estava perseguindo, e Jesus Cristo dizendo: enquanto você persegue, você está perseguindo as homens, você está me perseguindo. Jesus Cristo está nos questionando também sobre coisas que nós estamos fazendo que não agrada a Ele. Talvez você não entregou sua vida a Jesus ainda. Jesus está falando para você: parou, me escuta um pouco. E aí Jesus, após ministrar o coração de Paulo, Paulo começa a obedecer à voz de Jesus. Essa é uma estação que todo cristão precisa passar. É pela estação da conversão. Paulo estava indo em direção a cumprir a vontade dele, a estabelecer o prazer dele. Mas Jesus Cristo disse: não é por aí, Paulo, que eu quero você. E Paulo decide mudar de vida, fazer uma conversão. Não é mais por aqui. Agora é segundo a vontade de Deus, é segundo a vontade de Cristo. E ao converter aquele coração, Deus nos ensina, através de Jesus, que ninguém chega a Ele sem se converter. Talvez você diga: eu sou uma pessoa boa, a sua bondade não vai levar você ao céu, que não são pelas obras. Talvez você diga: eu sou um religioso, eu obedeço a isso, aquilo desde pequeno. Escute uma coisa: ninguém nasce filho de Deus. A palavra nos ensina no livro de João que aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Crer na Bíblia é sempre crer e obedecer. Crer e ter um compromisso com Ele. Crer e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é crer. Então, a primeira estação que todo cristão precisa passar, e se você quer saber se você é um cristão, é: você já se converteu? Porque se simplesmente fosse conhecer a palavra, Paulo conhecia a palavra, mas não aplicava como Deus queria que ele aplicasse no seu coração.
O jovem rico diz: ah, Senhor, eu faço isso e aquilo. E o Senhor fala assim: vende o que você tem e me segue. E Jesus Cristo está dizendo para ele assim: olha, o teu amor é o dinheiro, e você não está disposto a abrir mão do seu dinheiro para me seguir. Assim, muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas para seguir verdadeiramente Jesus. A primeira coisa é você precisa se converter. Se você não é convertido, você precisa se arrepender. Pastor, como é que eu me converto? Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os e receba o perdão de Jesus. A segunda coisa, queridos, que todos nós precisamos passar é a segunda estação, que a gente chama de pessoas. Se em primeiro lugar nós precisamos nos converter, em segundo lugar nós precisamos de pessoas. Pessoas que te ajudem a crescer e a amadurecer na sua fé. Eu olho para o apóstolo Paulo, um homem tão preparado, um homem cheio de garra, né, cheio de determinação, mas chegou um momento que o apóstolo Paulo não conseguia dar um passo. O texto diz que Paulo cai, e homens, ou seja, os seus companheiros, é quem começam a lhe ajudar a ir para o lugar onde Deus escolheu que ele fosse. Mas no versículo 10, diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Versículo 11 diz: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Veja como Deus, ele é maravilhoso. Deus começa um processo de transformação na vida de Paulo, se ele quisesse, e ele obedece, ele se submete, ele se converte. E Deus entende que Paulo, ele precisa de pessoas para crescer. Paulo precisa de pessoas que lhe orientem a fazer a vontade de Deus. Ninguém cresce na caminhada cristã isolado. Você não é uma ilha. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho muito conhecimento da palavra. Meu querido, você não foi salvo para viver isolado. Você foi salvo para fazer parte do corpo de Cristo. Se você é um convertido. Ninguém cresce nessa caminhada se isolando. Deus usa pessoas para que possamos crescer e amadurecer na nossa fé. Quando eu olho o meu processo de conversão, quando eu olho aonde eu estou hoje, eu percebo exatamente pessoas que me abençoaram, que me conduziram, que me corrigiram e que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. Desde a minha família, aos meus pastores, aos meus discipuladores, às igrejas que eu passei, aos meus irmãos, enfim, a tantas e tantas pessoas. As pessoas, elas foram fundamentais para que eu pudesse amadurecer, para que o apóstolo Paulo pudesse amadurecer, para que os discípulos pudessem amadurecer, para que os profetas pudessem amadurecer e para que todas as pessoas que estão na Bíblia pudessem amadurecer. As pessoas são importantíssimas. As pessoas são tão importantes que a Bíblia coloca as pessoas num grande mandamento: que nós devemos amar o nosso próximo. E amar o próximo significa se relacionar com essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. O apóstolo Paulo está orando e chega um homem de Deus para orientar Paulo nos seus primeiros passos na fé. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que quando você se isola, você para de crescer. Mas quando você se envolve, você desenvolve e avança na sua vida espiritual. Eu, graças a Deus, eu tenho um discipulador, um casal, já falei, já pregou aqui, pastor Marcos, pastora Cristiane, que tem nos ajudado continuamente. Eu e Mi, no nosso casamento, no meu ministério, toda quinta-feira, 11h30 da manhã, eu estou falando com o meu discipulador. Infelizmente eu não tenho o privilégio de tê-lo
ou de fazer isso pessoalmente, mas toda quinta-feira, 11h30 da manhã, eu ligo para ele e a gente conversa. E ele me orienta. E ele ora por mim. Ele cuida da minha vida. Por quê? Porque uma estação que todo mundo que se converteu precisa passar é a estação das pessoas. Porque elas vão ajudar você a crescer. O texto mostra que, ao se deixar ser usado por Deus, Ananias foi fundamental para o crescimento de Saulo em seus primeiros dias. Meu querido, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para que você possa cuidar de pessoas. Deixa Deus te usar para que Deus possa te usar como instrumento lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua rua, na sua família, aonde você estiver. Deixa Deus te usar. Há pessoas ali precisando conhecer Jesus, há pessoas ali precisando amadurecer na fé, e Deus quer usar a sua vida. Mas se você não estiver conectado a Ele, imagina se Ananias não tivesse conectado a Deus, como é que Deus ia falar ao coração de Ananias? Então eu e você precisamos, além de entregar a nossa vida a Jesus, nós precisamos cuidar de gente. E essa igreja, ela existe para cuidar de vidas. Aliás, a gente sempre declara que a nossa missão é ganhar vidas e cuidar bem dessas vidas. Agora imagine, Jesus começou um grande movimento que se espalhou por todo o planeta terrestre, todo o planeta Terra, com 12 pessoas. Um deles traiu, o outro negou, o outro não creu. Veja quantas coisas Deus fez com pessoas que se dispuseram a serem transformadas e a cuidarem de outras pessoas. Se você quer estagnar, quer paralisar a sua fé, você é só não se relacionar com as pessoas. Mas se você quer potencializar, quer crescer a sua fé, quer amadurecer, priorize relacionar-se com pessoas que te impulsionam a viver o melhor de Deus aqui na terra. Não se relacione somente com pessoas que dizem sim, está tudo bem com você, não. Se relacione com pessoas que te amam e têm a capacidade de falar a verdade para você. Não busque um clube onde todo mundo diz amém, mas busque uma igreja, uma relação com pessoas que possam apontar as coisas boas e as coisas que você precisa trabalhar. Na vida de qualquer cristão, relacionamento não é opcional. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele tem muitos membros. E esses membros precisam estar se relacionando um com o outro. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso desde os seus primeiros dias de fé. Que ele precisava de pessoas. E o apóstolo Paulo, até o último dia da sua vida, ele cuidou de pessoas, porque ele foi impactado com isso. Para que eu pudesse crescer na minha vida ministerial, muitos homens e mulheres passaram na minha vida. Eu lembro de boa parte deles. Quando eu penso na minha conversão, eu lembro. Quando eu penso no tempo que eu estava no seminário, eu lembro. Quando eu penso quando eu estava para me casar, eu lembro de pessoas que me abençoaram, que me instruíram. Quando eu penso nos meus primeiros filhos, quando eu penso no ministério pastoral, quando eu penso, nossa, em tudo, tem sempre a mão de alguém que me ajudou a crescer. Se você, querido, tem dificuldade em relacionamento, procure trabalhar isso. Porque ninguém cresce isolado. Se a primeira estação que você precisa passar é a conversão, a segunda que você precisa passar é relacionamento com pessoas. É por isso que a gente prioriza tanto as células, o discipulado, o pastoreio, porque tudo isso envolve relacionamento uns com os outros. Qual é a igreja que você conhece que tem uma churrasqueira? Talvez você conheça, a nossa tem uma ali. Sabe por quê? Porque a gente gosta de estar junto. Não é só comendo carne não, a gente faz outras coisas também. Mas a gente gosta de estar junto. Porque só estar com o meu irmão me ajuda a crescer. Mas em terceiro lugar, existe uma última estação que eu queria compartilhar com vocês hoje. A primeira estação, conversão. A segunda, a estação, pessoas. E a terceira, igreja. Igreja. Eu preciso me converter. Eu preciso de pessoas para amadurecer na minha fé. Mas eu preciso ser igreja.
A igreja é onde você se torna um membro da família de Deus. Nós somos a família de Deus. E queridos, no versículo 18, diz o seguinte, a partir do versículo 17 diz: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Após ser instruído por Ananias, o apóstolo Paulo, que nesse caso ainda era Saulo, foi cheio do Espírito Santo e se submeteu ao batismo em cumprimento a uma ordenança deixada por Cristo para a sua igreja. Ei, o batismo não é algo opcional para o cristão. O batismo é algo indispensável na vida de um cristão. Quando o cristão, ele recebe Jesus como Senhor, ele precisa selar isso com o batismo. O batismo é uma declaração de que eu estou morto para o mundo, mas agora estou vivo para Cristo. O Senhor Jesus deixou essa ordenança. E nós, como cristãos, precisamos cumprir, assim como o apóstolo Paulo cumpriu. Ei, isso faz parte da história da igreja. Todo cristão deve se submeter ao batismo nas águas, assim está oficialmente ligado ao corpo de Cristo. É na igreja que nós nos tornamos membros da família de Deus. Se você está buscando uma família espiritual para pertencer, você está no lugar. Aí vocês enchem meu coração de orgulho demais. Você está no lugar certo, meu irmão. É aqui que você vai ser recebido como um membro da família de Deus. É aqui que você vai ser recebido como irmão em Cristo. O que eu acho lindo é porque Ananias está com medo de se encontrar com Paulo. Ananias está com medo de se encontrar com esse homem que perseguia, que matava, que prendia as pessoas. Mas ao se encontrar com ele, em obediência ao Senhor, versículo 17, ele fala com Saulo, ele impõe as mãos sobre Saulo, e ele chama assim, irmão Saulo. É como se Ananias estivesse dizendo assim: agora eu compreendo, Saulo, que você começou um processo de transformação, você se converteu de verdade, Saulo. Você, Saulo, está permitindo que eu abençoe a sua vida, que eu seja usado por Deus na sua vida, e eu sei que você agora oficialmente se tornará um dos nossos. E aí o texto diz, depois de ele orar e de Paulo ser cheio do Espírito Santo, ele diz que em seguida caiu as escamas dos seus olhos, e Paulo foi batizado. Paulo precisou de uma pessoa que ajudasse ele a enxergar a vida como um cristão. Antes das escamas, Paulo enxergava a vida como um mundano, como um incrédulo, como uma pessoa que servia aos seus prazeres, a um religioso fanático. Mas depois que Deus usa um homem, agora o apóstolo Paulo podia enxergar as primeiras imagens da sua vida com os olhos cristão. Isso significa que nós precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar o plano de Deus na nossa vida. Ser um discipulador não é uma coisa fácil, e se submeter ao discipulado também não é. Porque, queridos, é difícil ouvir às vezes aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Quantas vezes no discipulado eu já não ouvi o que eu não gostaria de ouvir? Eu tive que me submeter por entender que Deus estava usando o meu discipulador, o meu pastor, o meu líder, para ministrar o meu coração. Como discipulador, nós temos essa responsabilidade. Como pastor, nós temos essa responsabilidade de mostrar a essas pessoas a vida como Deus quer que ela viva. Ao cair aquelas escamas,
Certamente, Ananias encorajou Paulo. Ele diz assim: levante-se, e agora vamos passar pelo batismo. E depois do batismo, o que é que acontece? Aquele que todo crente gosta também. Bote aí, Carol, por favor, o versículo 19. E depois de comer, recuperou as forças. Se você quer que eu recupere minhas forças, convite para comer. Mas a Bíblia diz que Saulo, ele passou vários dias com os discípulos em Damasco. O que Saulo deveria estar fazendo com os discípulos? Aprendendo, sendo discipulado, sendo treinado, sendo capacitado. E o versículo 20 diz que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus parou Paulo, chamou a atenção de Paulo, deu uma direção para Paulo. Paulo recebe aquela direção, se converte. Deus envia pessoas para abençoar a vida de Paulo, para instruir ele a fazer a vontade. E Paulo agora, junto com a igreja, está espalhando, pregando a palavra de Deus. Então, se eu preciso passar pela conversão, se eu preciso passar, queridos, pelo relacionamento com pessoas e crescer com pessoas, eu preciso não somente ser igreja, mas eu preciso também levar outras pessoas a conhecer Jesus, para se tornarem igreja como eu sou, como nós somos. É por isso que nós temos declarado que Serra Talhada é o quê? Pequena, para o quê? Para a ação de Deus, através dessa igreja. Através dessa igreja. Ah, queridos, o que Deus quer realizar na nossa vida não é algo menor do que o que realizou na vida de Paulo. Quantas pessoas você matou porque estava servindo a Jesus? Quantas pessoas você denunciou ou quis o mal delas porque estava servindo a Jesus? Talvez você diga: pastor, diante de Paulo eu sou um cordeirinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o seu pecado está no mesmo nível do pecado de Paulo. Talvez as consequências sejam diferentes, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. E pecado afasta você de Deus. Eu quero, querido, te estimular, te encorajar. Se você não é convertido, se converter. Se você não está sendo discipulado ou não está em uma célula, eu quero te encorajar a participar, a se relacionar com pessoas, a crescer com pessoas. Se você já faz parte de uma célula, eu quero te encorajar, meu querido, a ser igreja conosco, servindo em um ministério, a ser igreja conosco, cuidando de outras pessoas, a ser igreja conosco, espalhando o evangelho de Deus nessa cidade. Ei, Deus quer usar a sua vida, amém ou não amém? Eu sei que Ele quer, porque se eu olhar para a minha vida, eu não tenho capacidade, mas quando eu olho para Deus na minha vida, sim. Por quê? Porque Ele me capacita. Cada cristão precisa viver algumas estações. Eu já passei da estação de conversão. A minha vida já é de Jesus. A minha vida já pertence a Jesus. Eu não vou me desviar desse caminho. E se eu me desviasse desse caminho, eu já teria voltado para Jesus. E se você não voltou para Jesus ainda, volte. Se você ainda não se rendeu e não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconheça. A Bíblia diz que Jesus parou a vida de Saulo e disse: para tudo agora para você me ouvir. Eu quero dizer para você que Deus parou você hoje para você ouvir que você precisa de salvação, que você precisa de perdão, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que a sua vida não está do jeito que Deus quer. E se a sua vida não está do jeito que Deus quer, Ele tem um projeto de vida para você, para que você esteja vivendo no centro da vontade dEle. A pergunta que eu faço para você é: você vai sair daqui sem essa conversão? Você vai sair daqui para viver a mesma vida que tem vivido? Ou você vai deixar que Deus transforme poderosamente e que você hoje comece a dar os primeiros passos de uma vida vitoriosa, de uma vida consagrada a Deus? Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu não saía assim. Eu não saía sem me comprometer com Jesus. Eu vou te dar uma oportunidade
para você refletir. E nós vamos adorar a Deus nesse momento. Enquanto a gente adora, a igreja ora. Enquanto a gente adora, a igreja intercede. Enquanto a gente adora, querido, Deus e o Espírito Santo vai ministrando no seu coração. E a minha vontade é que você venha ser igreja e fazer parte da família de Deus.